Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos irmãos cósmicos? Que a paz de Deus e do Divino Espírito Santo de Deus, dos mentores espirituais e das falanges de luz que se encontram habitando, nas grandes esferas espirituais de luz, mas que vira e mexe, ao nosso chamado, eles vêm nos acorrer, vêm nos atender. Então é para todos vocês que eu desejo a paz, a tranquilidade, a prosperidade, em todos os sentidos. Todos vocês que estão aqui comentando no nosso canal, colocando suas opiniões, que muitas vezes eu dou uma daquela que dobro o cinto e meto a ripa, mas eu faço isso com a minha família também, pessoal. Aquilo ali é o meu modo de ser, é o meu Big Brother, eu não escondo nada, nunca escondi, eu não fico fazendo caras e bocas para agradar A, ou B ou C, nem na minha família eu agrado. Se eles vierem com alguma coisa que não me agrade, eu falo mesmo, e para poder eles tomarem um sentido da vida, para verem se estão indo pelo caminho da prosperidade espiritual, principalmente, que é o objetivo do nosso canal. Então, vocês me desculpem o meu modo de falar, mas meu modo de falar é esse mesmo, Quando alguma coisa não está dentro dos caminhos que eu procuro seguir, que eu sei que são os bons, que todo mundo só está seguindo aqui, ninguém chegou ao final ainda, estamos longe de chegar ao final, por sermos espíritos atrasados ainda, no contexto espiritual, somos atrasados, atrasadíssimos na verdade, vivemos aí, se bobear, a gente cai nas teias, da espiritualidade de baixa vibração, e vamos acabar sendo presas fáceis para esses espíritos de baixa vibração. E a gente não quer isso, a gente quer que cada um siga, pare para refletir que a vida é pensamento, a vida é reflexão, Então, esse último vídeo, eu até fui um pouco mais alterada, no sentido, porque é para poder as pessoas entenderem que as coisas externas, elas não nos dizem respeito. O que nos diz respeito é a nossa integridade física, espiritual, mental, o nosso íntimo, O âmago da nossa alma é que nos diz respeito. Então é para ele que a gente faz esses vídeos, para vocês que estão prestando atenção, em cada assunto, Que se tiver uma dúvida pode comentar aqui, não é, pessoal? Porque nós somos espíritos reencarnados. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, que eu separei aqui para responder. Então, pessoal, nós somos seres humanos, na condição de reencarnado, precisamos estar constantemente, eu estou vendo aqui os papéis, nós precisamos buscar o equilíbrio, nossa humanidade se acha ainda muito arraigada a egoísmo, a vaidade, a orgulho e coisas mais, Então, é necessário uma vigilância diária para essas coisas. Se a gente não tiver uma vigilância diária mesmo, às 24 horas vigiar, a gente vai acabar indo para umbrais, como muitos quando sonham vão para uns umbrais, vão ter até sexo com pessoas desencarnadas, como eu já falei em outros vídeos, pessoas encarnadas e desencarnadas, Outros encarnados também que pensam na mesma coisa também vão para lá fazer também sexo com outros. Tem gente que se conhece só por desdobramentos. Você está acreditando nisso? Tem gente que só se conhece quando dorme. Vai para lá ou seja, o mundo espiritual ele é paralelo ao mundo físico, Porque nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer, então não acaba, A gente não acaba, o que acaba são os corpos físicos que nós vamos trocando, de reencarnação para reencarnação. Então precisamos ter o equilíbrio diário, pessoal? Porque senão se a gente parar com a nossa vigilância, como é que vai ser? Nós precisamos vigiar. Senão a gente cai nas teias dos irmãos inferiores, e entra na vibração deles, Aí fica ruim, A coisa fica muito ruim, A Cristina Oliveira e a Juliana Moreno, vários outros, ficaram chocados com as coisas que eu falei, que todas essas maldades, essas agressividades não chegarão ao fim. Não chegarão ao fim, eu vou explicar mais um pouquinho. Não chegarão ao fim para esta humanidade que está aqui reencarnada neste momento. Porque, como eu estava falando, nós somos espíritos impuros, imperfeitos ainda. Se nós fôssemos espíritos bons, já tivéssemos em outra fase de energia,
nós estaríamos em outro mundo, nós não estaríamos reencarnados aqui, né? Nós aqui é um mundo de expiações e provas, né? Ou seja, nós precisamos resgatar as provas e expiações do passado para poder galgarmos um mundo melhor, né? A Terra é que vai passar para ser um mundo melhor, a quinta dimensão, mundo regenerador, mas nós não, nós estamos buscando, né? Estamos buscando, porque a Terra está na mão de Deus, é Deus que está fazendo ela seguir esse ritmo. E Deus está fazendo também com que a gente queira, deseje também seguir esse ritmo. Então nós precisamos mudar de vibração, fazer a reforma íntima, saber o que está certo e o que está errado entre nós mesmos, por nós mesmos, para que a gente possa também galgar um degrau a mais junto com a Terra, né? Eu já falei sobre isso, né? Então, se nós fôssemos espíritos pelo menos melhorados, nós já estaríamos em outro lugar. Nós fomos atraídos para cá pelas nossas agressividades, pelas nossas invejas, pelo nosso orgulho, pelos nossos desequilíbrios emocionais, pelos nossos desequilíbrios psíquicos. Porque quem não é aqui na Terra um desequilibrado? Em menor ou maior grau? Todos nós somos. Não adianta dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor, eu sou um bom palestrante, eu sou um bom padre, eu sou um bom pastor. Não adianta falar isso, né? O que manda é o coração. Às vezes a gente tem visto aí várias notícias, né, de pastores que pregam uma coisa na igreja, vai para casa, bate na esposa, bate nos filhos, né? E outros pegam, né, as próprias pessoas da igreja e fazem sexo com as pessoas da igreja, às vezes são pedófilos, às vezes são prostitutos mesmo, entendeu? Não é só o pastor não, é padre também, pedófilo, aí a gente está vendo uma série deles aí acontecendo, entenderam, pessoal? Então a gente tem que ter um discernimento para nós mesmos, né? Eu já cansei de falar aqui, eu não paro de falar, vamos mudar de energia, vamos subir nossas energias, nós vamos fazer nosso Merkabah para subir essa energia. Não podemos estar aqui parados no tempo, dando um passo para frente, dois para trás. Isso aí acabou, agora tem que ser pelo menos meio pezinho para frente, não é? Então a Juliana Moreno, a Cristina Louveira, outros mais, né, ficaram chocados, mas é isso, não vai acabar, né? Isso, enquanto estiver aqui no planeta pessoas reencarnadas, né, com instinto ruim, com instinto maligno, isso vai acontecer. Até porque aqueles que estão sendo vítimas, né, na realidade estão sendo o quê? As pessoas que estão resgatando, tanto para o espírito quanto para a família, né? Já foi falado isso aqui muito, né? O Bruno Álvares falou lá, gratidão Sueli, ele pergunta se os obsessores têm acesso irrestrito ao encarnado ou agem até onde os mentores permitem. Olha, eles têm acesso irrestrito até onde os mentores permitem, porque os mentores, como eu já falei em outros vídeos, eles sabem, né, do nosso passado, presente e futuro. Para a espiritualidade não existe esse tempo aí linear, né? Essa referência de tempo para a espiritualidade não existe. O passado, presente e futuro é uma coisa só. Por isso que os mentores mais avançados, ainda do que os nossos, mandam mensagem para os nossos, dizendo, vai ter que ser isso, 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 isso. Pelos acordos espirituais, ou se a gente fizer por onde esse acordo, né, ser amenizado, se for muito ruim o acordo. Mas então, esse irrestrito aí, né, eles podem vir. Mas por quê? Porque a pessoa às vezes está num certo desequilíbrio, né? A pessoa está tão desequilibrada emocionalmente, moralmente, espiritualmente, que os mentores têm a facilidade, os obsessores minto, né? Têm a facilidade de agir na vida da gente. Se a gente der facilidade para que ele haja. E os mentores deixam, porque para poder a gente aprender, que muitas vezes a gente só aprende apanhando, né? Isso é da vida, entendeu? O Oficial Project, né, diz que a mãe dele, Marisa, está ouvindo vozes que não param. Isso pode ser carnal ou espiritual. Ela já fez muitos exames e está tudo certo, mas ela escuta direto, que xingam ela, coisas sem sentido, essas coisas. Aí falou, amo seu canal, abraço, muito obrigado. Então, o Oficial Project, você estava sumido, você estava sempre colocando aqui seus comentários, você estava sumido. Olha só, de certo, ela agora, ela está ouvindo realmente, a coisa aí é espiritual. Se fez exames e não acusou coisa alguma, é espiritual, tem que procurar ver, né, para que seja cortada, porque está
perturbando, né, o espírito dela, está colocando o espírito dela num estado de perturbação, e isso pode levar até o desequilíbrio. Podem ser obsessores de um passado, né, podem ser obsessores de outras vidas dela, podem ser coisas que fizeram para ela, essas coisas assim, entendeu? O Elton, o Henrique pergunta, quais são os planetas piores que a Terra? Existem pessoas como nós encarnados neles? Não. Como nós aqui, no nosso sistema solar, não. Os planetas piores que a Terra, nós temos as prisões, né, cósmica aí, a prisão. Plutão é uma prisão, né? Mercúrio é uma prisão. São prisões, a Lua é uma prisão, né? Esses satélites aí dos planetas mais inferiores são prisões. Já os satélites dos planetas mais superiores, os 4 grandes gasosos, que são Júpiter, né, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas mais avançados. Ali não são prisões, que já são mais avançados, né? São chamados até de planetas radiares, ou seja, seres, né, que vêm de outras dimensões pelas viagens longas entre dimensões, que param ali para descansar suas grandes naves, as naves mães, né? Já foi fotografado pelo Hubble, né, a foto lá dos anéis de Saturno com as grandes naves mães descansando nos anéis de Saturno. Entenderam? Então só os planetas piores do nosso sistema solar são esses. Inclusive Hitler está em Plutão, né? Vai passar 1000 anos terrestres lá, pelo mal que fez à humanidade, né? E então esses são os planetas piores daqui do nosso sistema. Dos demais eu não sei, né? Mas os satélites de planetas mais atrasados do nosso sistema também são, como a nossa Lua é, tá bom? Marisa Miller fala, quando essas maldades que eram por conta da ignorância têm que resgatar da mesma forma, ou seja, existe a maldade pensada e a maldade por ignorância, são encarados da mesma forma pelo plano espiritual? Não, Marisa, não são. A maldade pensada é aquela que você faz sabendo que está fazendo uma maldade. É um tipo de maldade. E assim equivale também ao suicídio. Tem o suicídio indireto e o suicídio direto. Nós falamos sobre isso em vídeos. E a maldade por ignorância é aquela que a pessoa não sabia que existia Deus, né? Vocês veem que essas maldades que ainda estão se pagando hoje em dia, os resgates, são por conta daquelas goécias, arquepadias do passado, que as pessoas já endesalvam, ficavam endeusando, né? Aqueles seres que eles mesmos não viam, né? E eles colocavam aquilo em imagens e ofereciam às pessoas criancinhas, sangue de criancinha, sangue de inocente, para agradar os deuses. Ali é uma ignorância, mas só que ficou gravado no perispírito deles, né? Que fica gravado como uma impressão digital, né? Ele não escapa até pagar por aquilo. Nenhum daqueles ali, né, daqueles invasores das civilizações, quando invadiram as Américas, a Europa, a Ásia, nada daquilo fica isento, né? Não é de um castigo, é porque o espírito fez aquilo e ele tem que pagar. Estupravam as mulheres, invadiam, matavam os índios. Então tudo isso fica gravado. Mas era o quê? Era por ignorância, apesar que naquela época já existia um catolicismo mais apurado, né, mais avançado, né? Tanto é que os reis da Espanha, de Portugal, eram o quê? Eles eram muito católicos, né? Católicos e mandavam, né, os demais irem lá avançar, tomar terras, né? Custe o que custasse, aquela coisa toda. Mas ainda eram ignorantes ao ponto de fazer todas aquelas maldades como se matasse um mosquito, como eu sempre falo, né? Agora, a maldade, essa é a maldade por ignorância. E a pensada é aquela que o cara vai ali, assalta um trabalhador, uma trabalhadora, estrupa uma moça vindo do trabalho. Isso é uma maldade pensada, porque ele sabe o que ele está fazendo mal, ele sabe agora. Agora nós não estamos mais assim tão ignorantes, não, porque todos nós temos já um pouco de conhecimento de Deus, né? Nem tanto, mas temos o conhecimento do castigo de Deus, né? Tudo isso, como prega as igrejas, né? Mas as pessoas vão lá e sabem que estão fazendo aquilo, mas fazem. Vocês estão entendendo? Então essa é a maldade pensada. A maldade por ignorância é essa que eu acabei de falar, das invasões das terras, né? Que conseguiram as terras mediante o sangue derramado de muitos inocentes. Vocês estão compreendendo?
Eles não são encarados da mesma forma pelo plano espiritual, não são. Não são por causa desse fato aí. Porque naquela época o espírito não tinha muito, né, o que pensar. Não sabia direito. Principalmente nas as arquepadias, né? 2, 3 mil anos antes de Cristo, né? Todas aquelas civilizações. Aquilo ali era por ignorância, né, do mundo espiritual. Eles tinham conhecimento de algo espiritual, mas do mundo espiritual em si, o que pode sobrevir daquilo ali, eles não tinham. Por isso que faziam aquelas barbaridades todas, né? Os tempos bárbaros, né? Gengis Khan, né? O mais temido, né? O mais temido que avançava, né? Matava muita gente, mandava o exército todo dele matar. Gengis Khan foi um, né? Que foi muito temido, porque ele derramou muito sangue inocente daquela época. Então todos esses que foram mortos por aquele pessoal lá que invadiu, que matava, tanto os que matavam como os que foram mortos, hoje em dia eles estão tendo que passar por resgates de vingança espiritual, porque às vezes o espírito ele é morto e ele fica no plano espiritual querendo uma vingança. Ele também ainda não tem o conhecimento pleno da espiritualidade e ele fica desencarnado, ou seja, sem corpo físico, né, querendo uma vingança de qualquer maneira. Vocês estão compreendendo? Então também é um espírito vingativo, né, que se transformam em obsessores, que são muito difíceis de ser retirado. Há que ter um processo bem longo de retirada, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas que me procuram, muitos, né, já foram em vários lugares, já fizeram muita coisa em muitos lugares, só que não deu certo. Passado um tempo volta tudo. Por quê? Porque eles só foram até um ponto, né? Só procuraram pessoas que só sabem ir até um ponto daquele problema dele. Não sabem dali para frente solucionar o problema dele, daquela pessoa. Então eles procuraram alguém que fizesse de tudo, mas que não conseguiu solucionar o problema deles, né? Por que não conseguiu? Porque vai até um ponto, só que aquela pessoa saiba fazer aquele trabalho, vamos dizer assim, né? Para vocês entenderem melhor. Então, quando eles não sabem o que está acontecendo, aí por ali para até onde vai aquele trabalho. O trabalho para por ali, não volta a repercutir de uma forma objetiva e prática para aquela pessoa. Então aquilo demora um pouquinho, ainda às vezes leva uns 3 meses e volta tudo. Porque as pessoas estão me contando essas histórias, né? As pessoas me contam isso. Eles me mandam vários relatos me contando essas histórias, né? Que foram procurados em muitos lugares e não conseguiram uma resposta adequada, porque volta tudo. É por isso, porque quem fez o trabalho, né, só vai o conhecimento da pessoa até um certo ponto. Dali de aquele ponto, o conhecimento daquela pessoa para. Só que o que aquele cliente está precisando, aquele paciente cliente, aquela pessoa que está sendo consultada em algum lugar, precisa de uma referência mais avançada ainda para que tenha um resultado, não é? E não está tendo por causa disso, porque quem fez o trabalho, o conhecimento daquela pessoa só vai até um certo ponto, né? E eu vejo por aí também na internet, né, muita coisa que eu já falei. Eu não acredito em tarô, em búzio, em carta, em baralho cigano. Eu não acredito em nada disso, não acredito em mapa astral, eu não acredito em astrologia, eu não acredito em nada, porque o que me dá respaldo é o meu trabalho científico, né, com a luz da ciência radiestésica e da espiritualidade amiga que vem me falar. Eu não preciso estar com esses pormenores. Mas, infelizmente, né, principalmente no Brasil, com esses conhecimentos todos que também vieram da África, que é jogo de búzio, jogo de carta, runas, né, que veio da Europa, né, do mundo escandinavo, as runas, baralho cigano, astrologia, nada disso, os mapas astrais, nada disso eu acredito. Eu não acredito em nada disso, porque vocês podem ver pelo horóscopo, tem gente até que não sai de casa se não vê o horóscopo do dia, né? Tem gente que não sai nem para trabalhar. Se o horóscopo bater que aquela coisa não vai ser muito boa naquele dia, as pessoas nem saem. Isso aí o que é isso aí? É uma crença limitante, porque a pessoa está presa naquilo ali, não é? Porque mapa astral, se você for olhar mapa astral, o horóscopo, é tudo a mesma coisa, são os mesmos palavreados, né? Ah, fulano, o planeta tal está em conjunção com tal. Os planetas não saem, pessoal, eles estão em órbita deles lá. O nosso sistema solar,
aqui o nosso Sol, com os planetas que compõem o nosso sistema, né? Não tem nada a ver com a vida de cada um que está reencarnado aqui. Nós temos que ver com o nosso íntimo, com o nosso interior. O nosso interior, o nosso íntimo, a nossa prática diária de ajudar o próximo e a nós mesmos, né? O próximo também são as coisas, os animais, não são só as pessoas, não. Os animais também são os próximos, né? De nós aqui reencarnados. Eles precisam, eles estão também numa fase também que precisam, né, estar vivendo aqui na Terra. Eles também vão ascender. Eu já expliquei isso em vídeos, como que os animais ascendem, como eles estão. Está no vídeo até a transição da transitoriedade da alma, né? Está num vídeo desse, que eu acho que eu até coloquei num link do vídeo passado, um dos vídeos passados, transitoriedade dos animais, quando chega num ponto que ele não tem mais a que dever ali, aquele sistema ali, mundo, né? Ou vegetal, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, que somos nós, ele passa, né, de um plano para o outro, né? As abelhas, elas estão na transitoriedade, né? Eu até expliquei isso em vídeos que eu fiz sobre a transitoriedade. Então nós não precisamos nós precisamos só cuidar da gente, dos outros animais. É isso que a gente precisa ter. Não é ficar olhando o horóscopo, olhando o mapa astral. Que isso aí, pessoal, o universo muda a cada 17 segundos. Não significa, né, que um mapa astral vai mudar a sua vida. O mapa astral não vai mudar a sua vida e nem você vai mudar porque o mapa astral te mostrou isso, aquilo ou aquilo outro, né? Isso é crença limitante. E nós aqui hoje estamos na transição planetária, hoje em dia vivendo a grande transição planetária, precisamos mudar as crenças limitantes que a gente tem ainda arraigada na alma. A gente precisa mudar, pessoal. Estamos muito parados ainda nesse tempo aí, já passamos desse prazo aí de estarmos com essas crenças limitantes. Não podemos mais estar nisso, não. Já passou essa época de crenças limitantes. Tá bom, pessoal? Então eu não creio nisso, não acredito em tudo isso que eu falei aqui. Já falei isso em vários vídeos, né? Quem conhece os meus vídeos já viu, né? Que eu só acredito na parte científica, que é a ciência radiestésica, que ela me comprova o que está acontecendo naquele momento no universo e o que pode ser mudado, o que pode ser mexido para que a pessoa mude, as coisas mudem para o melhor, né? E na espiritualidade amiga, que vira e mexe, está falando no meu ouvido, eu tenho que parar e pegar uma caneta e um papel e escrever o que eles estão me passando. E os mentores espirituais sabem disso, que eu estou falando aqui a verdade, né? Que eles vêm, falam, aí eu sou obrigada, aí eu pego, né? Não sou obrigada, eu pego, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui. Eu estou sendo abençoada por essa, né, por essa psicografia, essa audição, né? Que os mentores vêm me dão, eu pego um papel, uma caneta, me concentro para escrever aqui, às vezes, para falar para vocês, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Muita paz, muita saúde. Vou deixar mais links aqui para vocês. Eu deixei 23 links nesse último vídeo agora, que entrou no sábado, tá? Esses 23 links são de vários assuntos, são vídeos mais antigos, para vocês acessarem com mais facilidade ao canal, os vídeos mais antigos, tem pessoas que não acham os vídeos, aí eu coloquei ali. E não esquecendo de vocês darem like no nosso canal, pedir para os amigos, familiares, parentes, darem like para nos ajudar a ter mais divulgação, né, os assuntos do canal. E eu vou pedindo like para vocês sempre. E vou desejando paz, saúde, proteção. Vocês todos estão no meu coração. Os nomes de vocês estão nas nossas orações, como sempre, eu sempre falei isso para vocês. Ok? Beijo, pessoal. Paz, saúde, proteção. Eu desejo a todos vocês muita paz. Deus abençoe a todos, vocês e suas famílias.